Vamos falar sobre esses desafios aqui também. Vamos começar mostrando um trechinho da fala de ontem do presidente Lula, em que ele menciona a questão do INSS. Ele fala também de questões do trabalho, questões trabalhistas, e menciona essa investigação em torno das fraudes no INSS. É que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Daqui a pouco eu quero abordar a questão da jornada 6 por 1 e todos os temas trabalhistas que envolvem esse 1º de maio, mas vamos começar abordando a questão do INSS e dessa fala do Lula. Josias, aparentemente o governo tenta deixar essa questão na seguinte perspectiva, de que foi o governo Lula que descobriu essa fraude e que está investigando e que vai ressarcir os aposentados e pensionistas. A dúvida é se essa narrativa vai colar, Josias. Me parecer que, primeiro, foi demorado, né? O presidente demorou a se manifestar. Foi a primeira manifestação dele sobre esse problema em uma semana. Estamos já vivendo esse drama há uma semana e o presidente não tinha se pronunciado. E me parece que ele foi muito econômico nas palavras, né? Eu estava contando, nesse pronunciamento de 1º de maio, o Lula pronunciou 664 palavras e dedicou só 55 a esse tema, que é o tema mais relevante, que é um assalto de 6,3 bilhões de reais contra os aposentados. E o presidente pronunciou 2 frases apenas. Numa, ele choveu no molhado, porque ele noticiou algo que já está pendurado nas manchetes, como disse, há uma semana. E na outra frase, o Lula como que lançou um raio que os parta na cabeça das vítimas, que ele eximiu o governo do ressarcimento e atribuiu exclusivamente às entidades responsáveis pelo assalto a atribuição de devolver o dinheiro. Então, no trecho em que o presidente repetiu o que todo mundo já sabia, ele disse meia verdade e teve o cuidado de realçar a metade que é mentira. Ele falou, o nosso governo, por meio da CGU e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança que incidia aí sobre os aposentados, isso vinha acontecendo desde 2019. Na verdade, a Polícia Federal iluminou uma fraude que nasceu sob o Bolsonaro, mas a investigação também revelou que a gestão Lula virou sócia do crime. E o presidente se absteve de tratar desse pedaço do problema. No governo atual, o assalto, que era de milhões, ultrapassou a fronteira dos bilhões. E na parte do discurso em que o presidente trovejou em cima da cabeça das vítimas, ele disse que determinou a Advocacia Geral da União que as associações que praticaram as cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir todo mundo que foi lesado. Na prática, o presidente amarrou no rabo de um cometa a devolução do dinheiro, porque ele ignorou a responsabilidade solidária do governo, que o governo abrigou nos quadros do INSS servidores que receberam propina para colocar a quadrilha dentro da folha do salarial dos aposentados. Isso está demonstrado na investigação da Polícia Federal. Então, na prática, o governo é devedor solidário. O governo também é responsável por esse ressarcimento. É evidente que tem que cobrar das entidades, mas muitas dessas entidades vão, inclusive, deixar de existir, porque algumas foram criadas só para roubar os aposentados. E se você interrompe o suprimento dos recursos, essas entidades vão deixar de existir. Vai cobrar delas? Parece improvável que essa restituição venha só daí. E foi um pronunciamento ali
que teve uma estética de propaganda eleitoral, natural, supervisionado pelo ministro marqueteiro lá, o Sidônio Palmeira, o chefe da SECOM, e o Lula dedicou 98% do discurso a um blá 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 ali de autoelogios, promessas. Ele atrasou o Jornal Nacional em 5 minutos, foi o tempo de duração desse pronunciamento. E aí veio na sequência o telejornal, que dedicou a esse escândalo 2 reportagens e uma nota. Se você soma tudo o que foi tratado no Jornal Nacional sobre os temas que o presidente se absteve de aprofundar, o telespectador foi submetido a quase 10 minutos de exposição a esse escândalo. O dobro do que o presidente dedicou ao pronunciamento inteiro dele. Um pronunciamento em que ele, como disse, só de 664 palavras, ele só dedicou 55 palavras a esse tema, que é o tema mais relevante. Então, acho que foi um tiro na água ali. O presidente esconde um assunto que é impossível de ser camuflado. Terminou o pronunciamento dele e veio o Jornal Nacional, que deu 10 minutos ao tema. Então, acho que o presidente errou, dedicou pouco tempo ao assunto, devia ter sido mais franco, devia ter tratado com um pouco mais de cuidado esse assunto, e não dá mais para escamotear, né? Esse assunto está na pauta, o problema vai se agravar, porque a Polícia Federal está só no começo da investigação, então é hora do presidente tratar disso de uma forma mais profunda e com um pouco mais de seriedade. Sakamoto, queria te ouvir também sobre esse pronunciamento do Lula, em particular sobre esse tema do INSS. E lembrando também, assim, embora o presidente não tenha sido essa a primeira manifestação dele, o governo anteriormente já tinha anunciado que agora em maio vai restituir o que foi pago pelos aposentados e pensionistas no mês passado e que está estudando caso a caso a restituição total dos valores que foram cobrados indevidamente, que foram repassados indevidamente. Botou ali na linha de frente o ministro da Previdência para tentar defender o governo. Até agora isso não teve muita efetividade, mas de qualquer forma queria te ouvir também, se você concorda com o Josias, de que o presidente Lula tinha que ter entrado nessa história um pouco mais a fundo. Olha, Mauro, eu acredito que o presidente Lula é uma coisa, na verdade, que ele teria que estar peitando uma solução diferente para este caso dos aposentados, que inclusive deixasse insatisfeito uma parte da população uma parte da economia da população que está de olho no ajuste fiscal, né, que está de olho nas contas públicas. Porque é o seguinte, ele tem 2 saídas. Se ele prometer ressarcir imediatamente, o quanto antes, todos os recursos que foram retirados, exatamente porque a sacanagem partiu de associações, de sindicatos, de empresas, de políticos, de um monte de gente que está por trás desse esquema, sim, partiu. Só que no final do dia, no final das contas, o INSS era o responsável por permitir esse pagamento, então o governo é corresponsável, sim, por isso. Então, assim, se o governo Lula chega e fala, vou pagar, né, como ele falou, olha, olha, a responsabilidade nesse pronunciamento, ele falou, a responsabilidade dessas associações, desses grupos que retiraram, que deixou claro que o governo vai atrás deles para tentar fazer com que eles façam ressarcimento, você acaba julgando, como colocou o Josias, para a casa do chapéu, o dia em que o pessoal vai ter todo o seu cascalho de volta, né? E aí o presidente vai ser devidamente criticado, justamente criticado por conta disso, porque o INSS é sim corresponsável pelo que aconteceu e quem gere o INSS é o governo federal. Por outro lado, se nesse exato momento ele prometesse exatamente ressarcir, falar vou ressarcir todo mundo, uma parte dos críticos, né, diria que ele está tentando socializar a sacanagem, que o país não tem dinheiro, que ele está querendo quebrar o país, que o país não vai aguentar. Ou seja, ele ia ser criticado de todos os lados, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, exatamente porque ele ser criticado de todos os lados, faria por bem ele escolher o lado dos aposentados e dos trabalhadores de uma maneira geral, e não o lado da Faria Lima, que tem esse discurso de que o governo não pode gastar, né, porque senão o país não vai cumprir com suas contas. Então, nesse sentido, o Lula não pode colocar a Faria Lima à frente de aposentados roubados.
Isso é ruim, ainda mais para um presidente que passou 2 anos criticando e xingando a Faria Lima e xingando aqueles que colocam o ajuste fiscal, a necessidade de ajuste fiscal, acima das necessidades básicas dos trabalhadores. Porque na prática, o que acontece? Quando a equipe econômica do governo diz publicamente que, olha, não pode sair do orçamento isso, basicamente o que ele está falando, se isso aqui sair do orçamento, vai ter que ter corte em outro lado. E a gente sabe que não vai cortar em emenda de parlamentar, não vai cortar em subsídio dos 500 bilhões de subsídios de quem mais tem na sociedade, vai acabar cortando de Bolsa Família, de saúde e educação, né? Então, no final das contas, é o mais vulnerável que acaba se lascando por conta de resolver um problema envolvendo os mais vulneráveis. Só que não importa. O governo, neste exato momento, vai ter que fazer a sua mágica, não tem como, e na minha avaliação tem que ressarcir o quanto antes, por uma questão humanitária. A gente está falando de pessoas que ganham R$ 1.500 por mês. Você vai pegar 6 anos de fraude a R$ 1.500 por mês, R$ 50, dá 3.600 cascalhos, que é um dinheirão para muita gente. Né, faz a diferença na vida das pessoas, de reformar a casa, de garantir comprar um eletrodoméstico, de comer e por aí vai. Segundo, tem uma questão eleitoral em 2026. O fantasma não resolvido agora volta a assombrar Lula lá em 2026, não tenha dúvida nenhuma. Então, o presidente, repito, não pode colocar a Faria Lima à frente da necessidade dos aposentados roubados neste momento. Ah, mas também tem questões políticas. Aí tem um monte de questões envolvidas, que a gente pode até depois conversar, questão de uma política, né, com o PDT falando, olha, se o Lupe sair, a gente sai junto, com outras questões relacionadas, inclusive, à estrutura do próprio INSS, a falta de recursos, o governo fala que não tem como contratar mais gente, mas não tem como você não manter o INSS com tão poucas pessoas, é uma reclamação antiga. De certa forma, o Mauro, no final do dia, Lula vai ter que fazer escolhas, né? E não vai. Um pronunciamento como esse de ontem, ele não resolve. Ele apenas posterga uma escolha que ele vai ter que tomar. Faria Lima ou aposentados? Como tudo aqui nesse país se acomoda, eu não